Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, 11 da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Estamos de volta para a nova temporada do programa. Você nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso player no Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão de áudio, a versão rádio/podcast lá no canal de áudio do Boc News e também no aplicativo da Rádio Boc News, tá certo? Voltamos, 2022 começando, estamos aqui com os trabalhos técnicos do Felipe Brandão, depois de um mês de férias, recesso, festas, panetone, gelatina colorida, peru, pernil, aquele negócio todo. E em um mês acontece tanta coisa, né? Contrato do técnico do Santos, o Fábio Carille, renovado. O contrato do Marcos Leonardo também renovado agora, né? No último final de semana, uma novela que parecia que não tinha fim. A campanha super positiva do Santos na Copinha, né? O Santos que vai jogar na noite desta terça-feira contra o Mirassol, buscando uma vaga na semifinal da competição, inclusive com a liberação de um jogador importante, o Lucas Barbosa, que durante a transmissão do Sport TV anunciaram que ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo, mas o Santos provou que ele não tinha tomado o cartão amarelo, tinha sido o Fernandinho, então o jogador está oficialmente liberado para a partida desta terça-feira. Um Santos com muitas novidades no aspecto financeiro, trouxe o Ricardo Goulart, o atacante, meio atacante que vem aí ganhando um salário um pouco acima da média do clube, né, mas com possibilidade de marketing muito forte, especialmente no mercado chinês. Chegaram também o Bruno Oliveira Meia, que segundo consta está indo muito bem nos treinos, e o Eduardo Bauerman, o zagueiro. Então o Santos tem 3 reforços, jogadores voltando de lesão, como é o caso do Jobson, jogadores que voltaram de empréstimo que estão sendo observados, como o Daniel Guedes, como o Alanzinho e, claro, a meninada que está lá na Copa São Paulo, que pode ser aproveitada ao longo do ano pelo técnico Fábio Carille. Então o ano começa com ares mais alegres, mais positivos para o torcedor do Santos, especialmente depois do sufoco que foi 2021, tá certo? Então estamos aqui, vamos juntos até o final deste ano de 2022, que vai ser um pouquinho mais curto para o calendário do futebol brasileiro, porque afinal de contas, lá no finalzinho de novembro tem o início da Copa do Mundo e acompanharemos aqui também no Boc News a Copa do Mundo. Vale, né? Outras Copas aí não vale tanto, mas a Copa do Mundo até vale a gente acompanhar, vai fechar a nossa temporada, mas antes disso tem decisão de tudo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, onde eu espero que o Santos vá bem. É isso, começando 22 aqui no Esporte em Destaque na Boc News TV. Meu caro Felipe Brandão, o homem dos trabalhos técnicos, divida a tela aí para eu apresentar os nossos comentaristas convidados do programa de hoje. Está aqui mais um Felipe, o mundo não acabará porque o que não falta é Felipe neste planeta. Felipe Hipólito está com a gente aqui. Aliás, a agenda deste homem é uma coisa surreal. Ele é concorridíssimo, ele é um dos cabeças, um dos líderes do podcast do Peixão, jornalista. Hoje é o último dia de férias do Felipe, só assim para eu catar o homem para falar com a gente aqui no Esporte em Destaque. E ali no canto, lá na ponta, está o Leandro Maia, que é o nosso titular das segundas-feiras, que aliás lançou um tweet profético nestes dias. Se a diretoria do Santos trabalhar direitinho, dá para fazer uns 200 milhões de euros com essa geração de jogadores que estão aí hoje no time principal e naquela que está subindo da Copinha. É só usar o dinheiro direitinho que dá para o Santos sair do buraco e ainda conseguir se reforçar e se estruturar. Não é isso, meu caro Leandro Maia? Obrigado pela presença. Feliz 2022 para o amigo. Tema livre no começo do programa. Um abraço, Leandro.
Bom dia, Alex, ao Felipe, a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. A gente tem visto aí jogadores no elenco principal que vão render dinheiro para o Santos. A gente está vendo aí na Copinha vários jogadores que podem subir já para o profissional agora, né, quando acabar a Copinha, e vão render bem, como o Juan, como o próprio Lucas Barbosa, que fez 2 gols, o Wesley Partati, que renovou recentemente. Os 2 laterais são muito bons e devem subir, sem contar o Jair, né, que tem 16 anos ainda, e esse aí pode deixar lá escondidinho na base para daqui a pouco subir ele. Mas o Santos vem fazendo um trabalho desde que o Rueda entrou, né, de limpar, né, essas dívidas todas. Esse ano o Santos já está respirando melhor, conseguindo fazer uma contratação como a do Ricardo Goulart. Ano que vem a gente espera que vai ser ainda melhor, né, porque vai acabar outras dívidas aí com técnicos aí que ainda está pagando, né? Tem 5, 6 técnicos ainda que estão pagando, que deve acabar esse ano. Então, o Santos tem um futuro aí pela frente, tem a questão da arena que vai surgir. E eu digo, eu falei 200 milhões, mas pode ser até mais. Porque se a gente pegar as multas aí, pelo menos do Ângelo, do Kaique, do próprio Marcos Leonardo, que renovou agora, já daria esse valor. Aí o pessoal pode ficar, mas você está querendo que venda jogadores. A gente sabe que no futebol brasileiro os times são exportadores, não tem muito o que fazer. E o que o problema do Santos sempre foi não saber usar esse dinheiro, né? Porque só com a venda do Rodrigo dava para o Santos ter montado um CT novo. Então a gente tem que torcer aí para quando esse dinheiro entrar, quem estiver no comando, não sabemos se vai ser o Rueda ainda, né? Porque tem mais um ano só de presidência, a gente não sabe se ele vai concorrer à renovação, usar esse dinheiro bem, porque não é exclusividade do Santos fazer isso no futebol mundial, até porque a gente sabe que a principal renda do Santos vem de venda de jogadores, né? E a gente espera que o marketing aumente também. Mas outros times têm outros tipos de renda, como televisão, como o Flamengo, como venda de camisas, acaba sendo, como a própria bilheteria, acaba sendo maior. O Santos, a maior renda é essa parte, então o Santos tem que trabalhar bem com esse dinheiro, até para você reforçar lá na frente também o time. Muitos times na Europa usam isso, como o próprio Ajax, como o próprio Porto, são exemplos disso, de times que sempre estão revelando muitos jogadores, conseguem, né, fazer essa venda, mas sempre repondo bem, com o mercado ali interno, com os próprios jogadores. Então, o futuro depende de quem estiver ali comandando o Santos, e a gente espera que nos próximos anos isso seja diferente do que aconteceu em alguns anos passados. Muito bem, Leandro Maia com o seu primeiro destaque. O Felipe Hipólito já vai falar com a gente, mas deixa eu só dizer o seguinte: daqui a pouco, meio-dia, vai ter uma coletiva do Departamento de Futebol do Santos, o Edu Dracena, o Guilherme Lippe. A gente vai subir um trechinho dessa coletiva aqui no programa, no começo, e depois a gente vai comentar um pouco, e as respostas dos companheiros setoristas eles vão transcrevendo aqui uma outra coisa mais importante, e a gente coloca aqui para discutir dentro do programa. Importante dizer também que todo mundo resolveu para fazer coletiva, sorteio na hora que o programa está voltando, né? Hoje tem o sorteio da Copa do Brasil, 1h da tarde. Os prováveis adversários do Santos pela história dos potes são os seguintes: Altos do Piauí, Mirassol de São Paulo, Campinense da Paraíba, Motoclube do Maranhão, São Raimundo de Roraima, Ferroviária de Araraquara, Salgueiro de Pernambuco, Globo do Rio Grande do Norte, União Rondonópolis do Mato Grosso e o Sergipe de Sergipe. Eu espero não pegar nem o Mirassol nem a Ferroviária, né? Porque já pegamos muito esses caras na Copinha, vai pegar no Campeonato Paulista. Esse é aquele jogo único, né? Não, Campeonato Paulista que também. Que o time, na verdade, o time grande vai jogar fora, né? E tem a vantagem do empate. Para logística é bom jogar no estado de São Paulo, mas sei lá, né? Vai que os caras vêm com faca nos dentes, sangue nos olhos por causa da Copinha. Vamos pegar, deixa eu ver, onde é que faz tempo que o Santos não joga? Roraima, é meio longe. Bom, tudo é longe, né? Mas enfim. Podia pegar o Motoclube, né? Faz tempo que, aliás, o Maranhão é de onde saíram vários jogadores importantes da história do Santos, tá certo? 1h da tarde, portanto, tem o sorteio da Copa do Brasil. Meu caro Felipe Hipólito, obrigado pela presença, um abraço, parabéns pelo trabalho lá no podcast do Peixão. Os seus pares de podcast já vieram aqui várias vezes, você que está chegando no programa de hoje.
Tá aí o Felipe, o meu caro Felipe Brandão, ou ele travou? Acho que ele travou, rapaz. Falei tanto, demorei tanto que ele até travou. Meu Deus do céu, que coisa. Refaz aí a conexão que ele travou, ó. Começando o ano já congelado, meu caro Leandro Maia. É difícil trazer o Felipe Hipólito o dia que ele vem das. Pode tirar ele do ar, senão vai ficar parecendo um robô aí, o Felipe Brandão. Tira ele do ar aí. Tira este frame enquanto a gente tenta reconectar aí. Tem jeito ou não? Amigo, a internet é aquela coisa, ela mudou a vida das pessoas, especialmente aí por conta da pandemia. Isso, deixa o Felipe fora por enquanto. E a gente tem o break daqui a pouquinho. Quer falar aí um pouquinho mais dessa história da Copa do Brasil, o meu caro Leandro Maia? Porque aí a gente vai pro break e depois vamos ver os gols da Copinha, falar um pouco da equipe principal do Fábio Carille e claro, vamos ficar de olho nessa bendita coletiva que começa em instantes. Copa do Brasil que pode ser uma boa pedida para o Santos essa temporada. Voltou. Então cancela, não tem mais o seu destaque. Depois a gente fala da Copa do Brasil. Agora sim, descongelamos. Desculpa aí. Momento Capitão América aqui do Felipe Hipólito. Tema livre pro amigo no começo do programa. Tudo bem, Felipe? Obrigado pela presença. Um abraço. Obrigado. Prazer participar aí. Um abraço também pro Leandro, toda a equipe aí do programa. Eu acho que um destaque... Pedir desculpa, né, que a internet deu problema aqui. Acho que o destaque inicial que eu faço é a minha expectativa por essa mescla do Santos, né? A chegada do Goulart, a própria chegada do Bauerman e alguns reforços que devem vir ao longo da temporada. Vamos ver o que o Dracena e o Lipe vão falar hoje na coletiva, né? Mas eu imagino que até o Musetti soltou isso no Twitter, que ele também ouviu que deve ser uma sinalização de que o Santos vai dar uma certa freada no mercado, vai procurar oportunidades, não deve fazer contratações assim tão rapidamente, né? Mas eu tenho essa expectativa em relação a essa mescla, né? A gente está vendo o time da Copa São Paulo mostrando muitos destaques individuais, né? O Lucas Barbosa, que fez 2 gols ontem, o próprio Patati, o Juan Seco, que vai ser integrado ao time profissional aí, segundo o noticiário, né? Então eu tenho essa expectativa dessa mescla, né? Porque o Santos, historicamente, quando tem essa mescla bem feita, dá samba, né? Dá resultado. A gente vê que o time produz, o time é competitivo, muitas vezes faz um futebol, inclusive bonito, vistoso, que chama a atenção de torcedores até de outros clubes. E a receita, para mim, para o Santos é sempre essa, né? Essa mescla dos meninos da base, que o Santos é um time que revela muito bem, tem uma captação de talentos muito boa, mesmo com problemas estruturais, com muitas coisas que podem ser melhoradas para a base, né? Como o Leandro comentou até do CT, que poderia ter sido feito com rendas de vendas e tal. O Santos é um time muito revelador. Então tem essa expectativa para essa mescla, né? Para ver como que o Santos como que o Carille vai fazer essa mistura aí, né, dos mais experientes, né? O próprio Marinho, que até o momento não tem proposta por ele, assim, que realmente satisfatória mesmo para a saída dele. Acredito que ele vai ficar também. Então essa expectativa é interessante e eu acho que o Santos vai ter um ano mais tranquilo e bem mais competitivo também. É o que a gente espera, né? E um feliz ano novo para todo mundo aí. Muito obrigado. Ano tranquilo é o que a gente espera. A gente já não está nem na expectativa de... Porque apesar do ano começar positivo, né, está começando de uma forma positiva, o torcedor tem que ir com calma, né? Já comparando aí Patati, Juan com Diego e Robinho, Neymar e Ganso, calma. Não é assim também. Muito devagar, vamos devagar, né? Devagar com o andor que o santo é de barro, já diz o velho ditado. Mas assim, são jogadores que talvez no primeiro momento não estejam treinando com a equipe principal, mas certamente ao longo da temporada, quando o Carille precisar, ele sabe que pode contar. 3 jogadores vão subir porque estourou a idade, o Juan, o Lucas Pires e o Diógenes, não tem como. Os outros ele até pode, para não deixar sem jogar, manter no sub-20, e precisando, pega e puxa, traz para a equipe principal. Leandro, eu tinha falado para você comentar rapidinho a história da Copa do Brasil, que é um dos torneios que o Santos pode apostar. Eu acho que tem que apostar muito no Campeonato Paulista e na Sul-Americana. Mas hoje, com o time que o Santos tem, por que não também a Copa do Brasil? O brasileiro já não sei porque demanda uma regularidade dentro e fora de casa. A gente vai ver com o tempo se esse time vai ter condição de fazer isso. Mas na Copa do Brasil, que é mata-mata, acho que pode-se até pensar nisso, né, Leandro? Sim, o Santos está montando um time, está fazendo uma mistura de jogadores experientes com jogadores jovens, né? Edu Dracena junto aí com
com a diretoria, trouxe alguns jogadores aí para melhorar o elenco. Acredito que foram boas contratações, principalmente o Ricardo Goulart e o Bauerman, como o Felipe falou. O Paulista e a Sul-Americana, acho que o Santos tem mais chances, por ver os times que tem. Paulista, por estar começando aí o ano ainda, os times estão meio aí no início. O próprio Palmeiras vai ter um Mundial também, né, agora, então a gente nem sabe como o Palmeiras vai acabar jogando o Campeonato Paulista. Então abre espaço para o Santos aí nesse início, e também tem a Sul-Americana. Mas a Copa do Brasil a gente sabe que também é mata-mata, né? E o Carille é bom de montar times que não tomam gols, que isso é bom no mata-mata, né? Então, o máximo que pode acontecer é você ir pro pênalti, né? Se os dois jogos forem 0-0. Então, tem chance também. A gente sabe que essas primeiras rodadas aí são meio perigosas, né? Porque é um jogo só. Nessa primeira rodada é um jogo fora de casa, valendo um empate, né? Pro time que está jogando fora de casa, mas são rodadas perigosas que o Santos tem que passar, até porque também vale uma graninha aí para aliviar a receita. Mas acredito que o Santos tem bons jogadores. Agora ano passado sofreu aí com não ter elenco, né, para substituir algumas posições. Teve uma sequência de 2-3 jogos que o Pirani se machucou, não tinha quem colocar no lugar do Pirani. Aí, se alguém lá no ataque se machucava, também não tinha quem colocar. O Marcos Guilherme ficava jogando em 5 posições diferentes. Então, acho que esse ano o Santos não vai ter esse problema. Acho que ainda faltam pelo menos 2 laterais, né? Um lateral para cada lado, para ficar mais tranquilo. Apesar que eu acho que o Sandro e o Lucas Pires vão subir, né? Estão indo muito bem na Copinha, mas mesmo assim eu acredito que pelo menos mais um lateral para cada lado aí seria o suficiente para ter mais calma aí nessas funções. Até por isso acho que o Carille, aí, pelas últimas informações aí que o pessoal vem publicando, vai manter os 3 zagueiros nesse início. Ele queria um volante e talvez laterais para compor um esquema tático diferente. Mas vamos ver, numa dessas, né? Com o próprio Sandro, com o próprio Daniel Guedes, enfim. Eu acho que ele precisa testar, né? Agora do meio de campo para frente tem muita gente. Vamos para o intervalo rapidinho, o primeiro intervalo, meu caro Felipe Brandão. Daqui a pouco a gente volta e aí sim eu vou tentar setorizar a nossa conversa aqui, porque hoje a gente tem uma visão da equipe principal e a campanha que a molecada está fazendo na Copinha. Vamos voltar com os gols da Copinha e também ver aí se o Felipe e o Leandro concordam com esses nomes que são os destaques do Santos hoje. Mas rapidamente aqui agradecer ao Fabiano Ionta. Bom dia, Alex, que bom que o programa está de volta. Geração de ouro essa da Copinha, o time inteiro é bom. Ontem destaque para o Lucas Barbosa, o Ed Carlos, o número 8, e os laterais jogaram muito. O Aldemar Edmilson Barres também, bom dia, Alex, uma ótima semana para todos. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça, boa volta ao programa. Alex, como é bom ter uma gestão digna para o nosso Santos Futebol Clube. Essa renovação do Marcos Leonardo é um recado para o mercado que agora é diferente. Hashtag respeito. Eite Mizobi mandou bom dia aqui também. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Aguardar a bola rolar. Até o time titular já temos João Paulo, Madison, Bauerman, Kaique, Velasquez. Ele já está pondo o Lucas Barbosa aqui, Sandri, Zanocelo, Goulart, Marinho e Marcos Leonardo. Enfim, agora sobra gente para escalar o time titular, né? Antes faltava, agora sobra, né? Exatamente. Até a molecada da base o povo já quer lá no time principal. Intervalinho rápido, a gente volta em menos de 1 minuto. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação
traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Então, aqui com o Esporte em Destaque, daqui a pouco tem a coletiva do Edu Dracena. Ontem, os companheiros Ricardo Martins e Ademir Quintino falaram sobre a multa do Marcos Leonardo. Porque no primeiro momento o que a gente sabia era que a multa seria de 30 milhões de euros. Eles divulgaram ontem que a multa é de 60 milhões. Eu acabei de falar com uma pessoa da diretoria do Santos e ela me confirmou. Claro, eu não desconfio da informação dos companheiros, mas fiz questão apenas de reiterar, reforçar, e a pessoa da diretoria do Santos acabou de me dizer realmente que a multa do Marcos Leonardo, que uns diziam que ia ser de 5 milhões, é de 60 milhões de euros. Confirmadamente, falei agora com uma pessoa da direção do Santos, 60 milhões de euros a multa rescisória do Marcos Leonardo, tá certo? Bom, põe na tela, meu caro Felipe Brandão, no pique, como diria o outro, os gols da Copinha, e aí Felipe e Leandro falarão sobre esta campanha dos peixinhos, dos meninos da Vila, que surpreende a muitas pessoas, né? Ainda mais depois do jogo contra a Ferroviária, e eu me incluo, vi a situação contra o Fluminense com uma certa dose de pessimismo. Tá aí na tela imagens da Santos TV, né? Com aquele patrocínio do token e coisa e tal, token da Vila. Aliás, eu vou ganhar um token, né? Como sócio rei. Aí os gols, a bola que o Ed Carlos mete para o Juan é qualquer coisa de cinema. Aí o Lucas Barbosa, que eu repito a informação do começo do programa, não está pendurado, foi revista a situação, vai para o jogo contra o Mirassol, e depois essa molecada que está pendurada precisa segurar, porque depois é semifinal e final se tudo der certo. Tem outro gol dele que já está sendo chamado de o Rivaldinho da Vila, né? Esse gol aí espetacular, vai concorrer. O Santos ganhou 3 prêmios Denner, né, na primeira fase. Pode tirar aí o player da Santos TV. Felipe Hipólito, campanha do Santos na Copinha, em termos de resultados, de evolução tática, digamos assim, neste último jogo, e os valores que estão sendo descobertos aí para a equipe principal. Você está empolgado com essa safra de meninos, ô Felipe? Felipe travou de novo. Amigo, ficou lá congeladinho da Silva outra vez. Que coisa. Então vai você, Leandro Maia. A gente, por educação, pede para o convidado antes, mas tá travado lá, congelado da Silva. Voltou, descongelou. Voltou. Descongelou, hein? Vou te contar. Você conseguiu ouvir a pergunta? Não, Felipe, você não tem que pedir desculpa. Quem tem que pedir desculpa é essa porcaria dessas operadoras que a gente paga uma fortuna e eles apresentam um serviço porco pra gente. Travou de novo, olha lá, tá vendo? Acontece. Vamos lá, Leandro, e aí? E a Copinha, a campanha do Santos? Diga lá. Eu acho que o pessoal não tinha muita expectativa no time, até pela troca recente de treinador, né, que aconteceu muito em cima. O time não tava pronto ainda. Os principais jogadores que estariam na Copinha já estão no elenco principal, né? Porque se a gente lembrar, o Ângelo poderia estar nesse time, o próprio Marcos Leonardo poderia também estar jogando a Copinha, o Kaique. Então são jogadores aí que poderiam estar na Copinha, mas que já passaram dessa fase, né? Já estão no profissional. Até o próprio Fluminense, que jogou ontem com o Santos, o centroavante é o John Kennedy, que jogou bastante partida já no time titular já do Fluminense, fez até 2 gols contra o Flamengo. Então era um time muito forte também, foi uma grande vitória do Santos. O Santos ainda tem problemas coletivos, né? Você vê aí que às vezes o Santos sofre um pouco para criar jogadas mais trabalhadas e tudo, mas o individual tem sobressaído, principalmente nos gols, né? Até o pessoal brinca que só vale gol bonito do Santos, né? Já ganhou 3 prêmios aí de gols da rodada, vai concorrer de novo aí com o gol do Lucas. Então, o Santos tem feito grandes partidas
partidas individualmente. A partida que não conseguiu muito desenvolver foi a que acabou indo para os pênaltis com a Ferroviária, mas acabou passando. Então, e aí a gente sabe, né? Mata-mata é assim, o time foi pegando o corpo, então já está nas quartas de finais, não é nada mais sonha com o título. E para o torcedor que está assistindo esses jogadores jovens aí surgindo, tem bastante gente aí que pode render no time principal esse ano. Muito bem, olha a informação de momento, o Efigênio Filho até me mandou mensagem aqui. Boa tarde, Lorde, bom retorno. Palmeiras 2-0 no Internacional por enquanto, abraço. Tem muita gente colocando o Palmeiras como grande favorito ao título da Copinha. Uma piada irá cair, né? Já cairá agora se o Palmeiras ganhar a Copinha. A outra ainda é em fevereiro, que pode ser que essa se mantenha, né? Tem esse Hendrick, né, que dizem que quase veio para o Santos, mas foi para o Palmeiras, tem 15 anos. Enfim. O moleque é diferenciado. Esse daí, ele não ele tem é nem muito contrato diferente. profissional ainda, né? Isso, ele tem 15 anos, só que ele tem um porte físico de melhor do que os jogadores que estão jogando a Copinha contra o Palmeiras. Ele é absurdo mesmo, moleque. Ele tem muito futuro. Se ele seguir o que ele tá jogando aí na base do Palmeiras, o moleque tem muito futuro. E só lembrando que o Santos só pode encontrar o Palmeiras se jogar a final. E os dois times se encontraram nas quartas do Paulista Sub-20. E a coisa foi 1-1 e 1-0, né? O Santos vendeu cara a derrota para o Palmeiras. Não foi assim tão tranquilo. Tem gente já dizendo, não, o Palmeiras já é o virtual campeão. Meu filho, o jogo só, decisão, tudo pode acontecer. E aí, descongelou aí, né, Felipe? Então vamos lá. Fale sobre a campanha do Santos na Copinha, diga lá. Então, eu estava comentando, né? Tem uma empolgação, mas ao mesmo tempo, até como a gente falava no começo, né? Acho que é possível ir um pouco devagar. A gente percebe o Patati, por exemplo, ainda com uma questão física a ser trabalhada. Tem uma que... Alex? Oi, estamos ouvindo. Ah, tá. Achei que tinha... Desculpa aí. Então, assim, tem algumas questões aí para trabalhar. A questão tática. Ontem eu percebi que o Santos conseguiu marcar pressão por um bom período do jogo, os primeiros 30 minutos, mais ou menos. Depois o time já deu aquela cansada. E no segundo tempo, quando estava administrando ali o resultado, tem aquela falha ali do Fernandinho e depois a falha defensiva. Mas acho a mensagem que fica é, independentemente do que acontecer, né, até o final da competição aí, que eu acho que o Santos tem boas condições de chegar pelo menos até a final. Tem uma safra nova, né? Tem o Menino Juan, tem o Lucas Barbosa, tem o Patati, os dois laterais também, acho que podem ter oportunidade no time profissional. É bom lembrar que o Sandro Perpétuo é capitão, acho que se não me engano, desde o Sub-11, né, do Santos, e no ano passado teve oportunidade, mas... Ele jogou com o Ariel Holan, né? Ele começou o Campeonato Paulista com o Ariel Holan. Ele, o Jonathan e o Lucas Barbosa, eles jogaram com o Ariel Holan, vale lembrar, né? Exatamente. Então, já tem uma vivência no profissional, mas pode ter uma nova vivência aí esse ano. Esse Matheus Nunes também, Matheus Nunes, né, se não me engano, o primeiro volante, bem interessante também. O Ed Carlos, né, tem uma questão ali física ali, mas o passe dele é realmente diferenciado. Eu acho que o Santos vai poder municiar o elenco profissional com esses jogadores ao longo do ano e fazer aquela mescla que a gente vem comentando, né? Mas com bastante calma, sem gerar muita expectativa também. Eu acho até que o nome mais pronto, os dois mais prontos são mesmo o Juan Seco e o Lucas Barbosa, né? Mas tem a questão da idade estourada, né? Porque ele precisa subir o Lucas Pires, não tem jeito, né? Porque não tem mais sub-23, né? Não tem como acomodar. Eu acho que os dois laterais inevitavelmente vão estar no elenco. Não tem como eles continuarem na base até pela idade, né? E pelo que vem jogando, e porque não tem ninguém no profissional também, né? Eu acho que é inevitável os dois laterais estarem no profissional. O Juan provavelmente vai ser o reserva aí imediato aí do Marcos Leonardo, e o Lucas Barbosa tá cavando em uma oportunidade numa posição que tem muito jogador, né? Tem o Marinho, tem o Ângelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme. Então ele já pode subir com um pouco mais de calma, né? Os outros eu acho que né? Tem que subir porque não tem ninguém no lugar. Só se o Lucas Barbosa for adaptado a uma função diferente, né?
um pouco mais centralizado e tal, como se fosse um meia atacante, né? Enfim, vamos aguardar. Olha, eu tô aqui de olho, viu, Felipe Brandão? Estamos de olho aqui na coletiva, prometeram meio-dia, aqui 11h59. Na hora que piscar aqui a coletiva da Santos TV, a gente sobe, né? Não vamos ter mais breaks daqui até o final do programa. Então, rapidinho aqui, o Ed Santana, Frutoso e turma, bom dia. Esse tal de Ed Carlos da base joga tudo isso? Ouvi um repórter dizendo que ele lembra o Ganso. Ed, você não assistiu nenhum jogo da Copinha? Porque ele é realmente impressionante a capacidade que esse rapaz tem de enxergar o jogo. Só que ele tem um problema físico, claro, que precisa ser trabalhado. Eu não digo nem que ele precise ter a intensidade do futebol moderno, mas ele estando em forma fisicamente, ele é titular do time principal do Santos. Não há no time principal do Santos um jogador com a característica de visão de jogo que o Ed Carlos tem. Mas é aquilo, ele precisa ter um mínimo de preparo físico para poder aguentar. Porque ontem, inclusive, eu falei no vídeo do Canal 10, o Juan e o Patati se sacrificaram na marcação para que o Ed Carlos pudesse jogar livre, para pensar o jogo. No principal não dá para fazer isso, né? O Genivaldo Teixeira mandou boa tarde aqui para a galera do Peixe. José Silva, bom dia, Alex, que bom que esse programa excelente está de volta. E viva o nosso Santos, que esse ano vai voltar a ser campeão. O Davidson Garuti também, bom dia, Alex, na sua opinião e da mesa, o Lucas Barbosa pode ser o reserva do Goulart? Ele tem um bom chute, a famosa chapada. Eu acho, acabei de falar isso. Na ponta vai ser difícil ele brigar por posição, né? Eu acho que ele pode brigar ali com o Pirani para eventualmente substituir o Ricardo Goulart, que eu acho que vai jogar um pouquinho mais atrás, tá certo? O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, tudo bom? Peraí só um segundinho, deixa eu mutar a coisa aqui que está começando. Deixa eu terminar de ler a mensagem do Cacheta, que aí a gente vai que vai com a coletiva. Ele diz aqui, o meia está na base, bem preparado fisicamente, o Ed Carlos é o cara. O André Vieira Santos está sem lateral, vai fazer o quê? Colocar eu para ajudar? Não está sem lateral não, tem lateral, e os meninos da base também são bons, tá certo? O que ele está falando aí, meu caro Felipe Brandão? Começou com pergunta, então põe aí, vamos ouvir a coletiva do Departamento de Futebol no PIC, vamos acompanhar. Mas no mundo em geral, nessa questão financeira, como que o Santos está trabalhando, se ainda está trabalhando para tentar trazer mais alguns atletas para o elenco, ou se hoje vocês entendem que o elenco já está fechado para o Fábio Carille. E para o Lipe, queria saber, né, por tudo que o Santos está fazendo na Copa São Paulo, se o Carille já passou para vocês do Departamento de Futebol o interesse de subir alguns atletas, se já tem algum número exato de jogadores que ele quer aproveitar da Copinha, por favor. Boa tarde, Gustavo. O clube está sendo sempre monitorando todo e qualquer atleta, né? A gente está trabalhando diariamente para que tenhamos aí um banco de dados de muitos jogadores, né? Para que quando a gente tomar uma decisão, a gente tome uma decisão acertada. Então a gente está bem atento ao mercado com relação a isso. É claro que a situação do clube a gente entende, mas a gente sempre vai estar atento com relação às oportunidades que vão surgir no mercado. E quando isso surgir, a gente possa estar bem preparado para atacar numa contratação pontual. Bom, sobre os atletas, primeiramente, né, boa tarde a todos. Sobre os atletas da Copinha, as conversas com o Carille são diárias, né, mas eu acho que não é o momento da gente falar em nomes, né, o momento é deles focarem lá na competição, eles têm mais uma etapa decisiva pela frente e quando a competição terminar, com certeza a gente vai analisar melhor e definir se eventualmente alguém vai subir ou não. Mas acho que o momento agora é focar lá no trabalho deles e não de falar em nomes. Obrigado. Vamos lá, Vanderlei Correia, aqui se fala de Santos. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Lipe. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Legal. Boa tarde a todos vocês, todos que estão aí acompanhando a coletiva. A respeito do mercado sul-americano, não abriu ainda, né, a janela de transferência. Eu queria saber, Edu, se você já tem Departamento de Inteligência do Santos, já está monitorando, tem algum atleta que interessa de alguma equipe dessas aí? Vai se encaixar como uma luva, o Corinthians ganha um camisa 9. Desculpa?
Oi. Tá, desculpa. Posso? Não entendi. Vocês entenderam a pergunta ou não? Não, faz de novo, por favor, que entrou um som alheio aí. Tá bom. Bom, boa tarde mais uma vez. Edu, a janela de transferência da América do Sul, internacional, ainda não abriu, né? Eu queria saber se o Santos monitora algum jogador sul-americano para as posições. O Carille havia pedido 6 contratações para uma dessas posições aí. Eu queria que você, mais uma pergunta, mais duas em uma. Qual foi o grande trunfo para convencer aí o Marcos Leonardo e seu staff na renovação? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Claro que a gente está monitorando sim o mercado sul-americano, a gente está atento a tudo, recebo muitos vídeos, muitos jogadores, né, interessados e querendo jogar no Santos, né, representado pelos seus empresários, né, a gente está bem atento sim, a nossa inteligência de análise de mercado trabalha diariamente com esses mercados, né, sul-americano. Então, com certeza, estamos bem atentos com relação a isso. Agora, com relação ao Marcos, o mais importante de tudo que deu certo, a vontade do atleta era permanecer no Santos, e o Santos também tinha muita vontade de que ele permanecesse. E foi feito isso. Estamos muito felizes, né, por ele continuar conosco, né, e tomara que ele consiga aí mostrar todo o seu futebol, todo os seus gols que nos ajudou na reta final do Brasileiro, agora, né, no Campeonato Paulista e na sequência da temporada. Lucas Musetti, UOL, por favor. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Lipe. Minha pergunta é para os dois, ou para quem preferir responder. Eu queria que vocês falassem sobre a reformulação no Departamento de Saúde, né? O Santos anunciou no site oficial que é um projeto grande, que envolve a base, que demanda investimento. O doutor Guilherme chega para chefiar o departamento. Eu queria saber se a Care Club também prestará serviço e o que vocês pensam para essa área de saúde depois de um 2021 um pouquinho turbulento e com críticas da torcida. Obrigado. Quer responder? Bom, eu acho que toda reestruturação, né, primeiramente, né, a gente quer agradecer os profissionais que aqui estavam, né, eles fizeram um importante trabalho para o Santos todos esses anos, né, mas a gente entendeu que era o momento de fazer essa reestruturação, né, e ela passa por alguns pilares. Ela é uma reestruturação de recursos humanos, né, é uma reestruturação também de infraestrutura e de tecnologia, né. Então a nossa ideia nesse momento é focar nesses 3 pilares, ter uma maior integração entre os procedimentos realizados no principal e nas categorias de base. O Dr. Guilherme é um médico experiente no esporte, chega para somar, nós já trabalhamos com ele no passado. Ele é da empresa Care Club, né? A empresa Care Club ela é reconhecida no mercado, ela é especialista nessa questão de reestruturação da área de saúde e passa também pelos profissionais que permaneceram, né? Que tem os históricos, né? Que vão somar junto aos profissionais novos que chegaram, para que a gente possa fazer a reestruturação baseada nesses pilares. Não vai ser fácil, é uma reestruturação que não deve ser tão rápida, né? A gente vai demandar um investimento em infraestrutura, em tecnologia, na melhoria, na modernização dos equipamentos que a gente tem lá, mas nós estamos muito confiantes que a nossa área de saúde vai permanecer auxiliando a equipe, né, e principalmente na performance do atleta. A gente busca no núcleo de saúde e performance melhorar a performance dos atletas, e a gente quer que os atletas estejam inseridos, né, não só os atletas, mas a comissão técnica, em todo esse processo, porque o objetivo final é sempre melhorar a performance dos atletas. Vamos para a próxima pergunta. Ricardo Martins, Rádio Transamérica, por favor. Tudo bem, Edu? Boa tarde, um abraço para você, para o Lipe, para quem está nos acompanhando. Edu, eu queria que você falasse a importância da renovação do contrato dos garotos da base e por que o Pablo não veio jogar no Santos Futebol Clube. Boa tarde. Boa tarde, Ricardinho. É claro que
conversamos com vários atletas, né? Eu para contratar um atleta, eu tenho comigo que eu quero ouvi-lo, né? Eu quero entendê-lo, quais são as demandas e quais importâncias que ele pode dar aqui no clube, né, para nós. Então, conversei com vários atletas, não só com o Pablo, mas o que eu posso te falar é que eu estou muito feliz com o que estão, né, os jogadores que aqui estão. Vou trabalhar com quem quer trabalhar comigo e quer trabalhar no Santos. Então, a gente dá essa oportunidade a eles, né, e a gente espera, com tudo isso, eles entrem em campo e façam o seu melhor. E estamos aqui para dar esse auxílio para eles. Então, acho que estamos felizes. É claro que a gente está monitorando, sim, vários atletas. Como eu falei na resposta anterior, vamos estar bem atentos ao mercado. E quando tiver uma oportunidade de mercado que a gente entende que precisa, a gente vai estar sempre atuando. E com relação ao que você falou, da outra? Base. Da base. Importante ele renovar os contratos da base. Claro. A gente está bem atento a isso, né? A gente tem o nosso setor jurídico com relação aos contratos que estão por vencer, né? A gente está mostrando para o torcedor, né, para todos, que a gente está bem atento. Haja visto, já chamamos para conversar, para renovar o Ângelo, né? Começou agora com o Marcos Leonardo, o João Paulo também, estendemos mais o contrato deles. Então, são jogadores que a gente entende e na hora certa a gente vai fazer essa renovação. O Kaique, a gente já deu um passo para a renovação, já chamamos o staff dele e a gente está aguardando a resposta das pessoas que cuidam da carreira do Kaique. E para que nos próximos meses a gente possa estar renovando com mais atletas aí e fortalecer cada vez mais o nosso time. Bruno Gilfrida, GE, por favor. Boa tarde, Edu e Lipe. A pergunta é para o Edu. A gente falou aqui sobre possíveis contratações, Edu, mas saídas também às vezes acontecem, né? Mesmo que o clube tente evitar. E durante boa parte da temporada passada se falou muito sobre o futuro do Marinho. Ele falou abertamente sobre a vontade de jogar fora do país, jogar nos Emirados Árabes, jogar no mundo árabe, né? Eu queria saber se tem alguma coisa para o Marinho, ou já teve uma conversa de que para definir que ele fica, se isso ainda está em aberto, qual é essa situação, e também de uma maneira geral sobre outras saídas, se vocês trabalham com um número de jogadores que vocês querem ter no elenco, se esse número ainda vai diminuir, vai aumentar, como é que está essa situação? Obrigado, Edu. Olha, Bruno, é claro que nenhum jogador é inegociável no Santos, mas a gente entende que para sair do Santos tem que ser boa para o clube e para o atleta também, entendeu? Então, conversei com o Marinho, ele está muito feliz no clube, ele está muito motivado, está fazendo uma bela pré-temporada, está se dedicando nos treinamentos e a gente conta com esse atleta. Não houve nenhuma proposta oficial de nenhum clube para nenhum atleta do Santos, posso te afirmar isso. Então, muitas sondagens, muitas conversas, às vezes nem é verdade, mas soltaram, né? Mas a gente está bem tranquilo, o atleta está feliz no clube, isso que é mais importante, a gente confia nele, né? E é como eu te falei, nenhum jogador é inegociável, desde que seja bom para o clube, bom para o atleta, e com certeza, como a gente está atento no mercado para trazer, a gente pode de repente perder, mas se perder, a gente tem já a peça de reposição para estar substituindo esses atletas. Laura Marcelo, Diário do Peixe, por favor. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Lipe. A minha pergunta é em relação à categoria de base. Não agora os meninos da Copinha, né, mas em relação ao planejamento. Como vai funcionar esse processo de subida? Vai ter um planejamento de carreira, né, um plano de carreira, até pelas questões contratuais, né? A gente tem algumas renovações pendentes, como o Breno, Sandro, Pedrinho, enfim. Então, quero saber como que vai ser esse processo, esse planejamento para acontecer essas subidas aí da base. Muito obrigada. Olha, vamos ter sim planejamento para subir. O atleta hoje que tem contrato curto conosco, a gente vai procurar estendê-lo, né? E aí sim colocar numa vitrine para o Santos. O Santos vai parar de fazer o que vinha fazendo com relação a jovens que subiam para o profissional com um contrato curto. E isso faz com que o clube
tenha dificuldade numa renovação de contrato, como teve em alguns casos que o Santos perdeu, e graças a Deus a gente conseguiu renovar com o Marcos Leonardo. Então, a filosofia vai mudar no clube. A gente entende que para você subir no profissional, você tem que ter um contrato longo desses atletas para que eles possam performar e não só, e dar valores financeiros para o clube também, numa futura venda. Então, a gente está bem atento a isso com os atletas. Como falei, tem atletas vencendo o contrato em dezembro, a gente vai estar analisando aí para que possamos chamar o staff desses atletas para a gente renovar o contrato. E vamos sim reformular a metodologia da base, né? Temos que mudar o pensamento deles. Temos que mudar para que eles entram e vistam a camisa do Santos profissional, para que eles possam fazer história dentro do clube e não simplesmente passar pelo clube, e sim deixar a sua marca no clube. É isso que a gente vai procurar passar para esses atletas, e é claro que não é da noite para o dia, mas eu tenho certeza que o nosso trabalho árduo aqui no dia a dia, eu, o Lipe, a gente vai colocar na cabeça dos atletas, do staff dos atletas, para que eles possam construir uma história dentro do clube e não simplesmente passar por passar. O importante... Muito bem, eu pedi para o Felipe Brandão retornar aqui para o nosso estúdio. Eu tenho aqui a lista das perguntas, né? Nós chegamos na 7ª pergunta, que era da Laura Marcelo, do Diário do Peixe. Depois tem mais 5. E eu estou de olho aqui, estou vendo nas transcrições online. Qualquer coisa eu trago aqui as falas, né, do Edu Dracena. Mas assim, é uma coletiva muito tranquila, né, Felipe? Uma coletiva em que ele não... falou algumas coisas um tanto quanto óbvias, né, que o Santos está de olho no mercado, nada bombástico, mas uma prestação de contas, digamos assim, desse período que ele teve Covid, não pôde falar e tal. Diz que o Marcos Leonardo queria ficar, que foi importante para a renovação e tal. Nada bombástica nessa entrevista do Edu Dracena, mas uma entrevista que mostra uma postura do clube em relação a processos. Acho que isso é importante, né, Felipe? Ele acabou passando, acho que uma imagem mesmo de que o Santos não deve fazer grandes investimentos, né, assim, no curto prazo, né, e deu a entender mesmo que se houver saída, o Santos vai buscar reposições, mas não deve fazer assim. Aparentemente o Santos vai um pouco mais devagar no mercado a partir de agora. Eu entendo que o Santos vai observar bem o Paulista, com os meninos que vão subir, fazer os testes e tudo mais. E aí, até o final do Paulista, deve trazer mais alguns jogadores, de repente alguns destaques do próprio campeonato, né? Mas claro que não dá para descartar, o mercado é muito dinâmico, de repente a gente pode ter surpresas aí na semana que vem, né? Ao longo dessa semana mesmo. E achei interessante ele reforçar essa mensagem também em relação aos processos da base e a não ter mais jogador com um contrato curto, né, jogando no time profissional, porque aí dificulta muito, né, para a hora de renovar esse contrato muitas vezes. Então, travou de novo? Por isso que Por isso que eu sempre fui a favor da postura do Santos em relação ao Marcos Leonardo, de não flexibilizar. Porque senão ia ser o novo Caio Jorge, ia passar a mensagem assim, olha, seguinte, daqui para frente a casa é casa da mãe Joana, pode fazer o que vocês quiserem, bota a faca no pescoço do clube e vamos embora. Acho que era isso, né, o Felipe? Complete aí agora que você destravou. Opa! E acho que até mais do que o recado na coletiva, como você falou, o recado na renovação em si, né? Que passa essa mensagem para o próprio mercado e para os meninos que estão lá também, né? De que realmente agora vai funcionar de uma outra maneira. A gente espera que o Santos consiga viabilizar isso mesmo, né? No que não fique... já não ficou só no discurso, porque com o Marcos Leonardo foi feito na prática, o Santos realmente foi firme ali e conseguiu esse valor de 60 milhões de euros, eu acho fantástico, né? Pela situação que vinha se desenhando antes, o Santos conseguir fechar por esse valor. Tive a informação de que o Santos cedeu 20%, né, dos direitos aí para... antes tinha 100% dos direitos econômicos, agora passa a ter 80%. Esse é um detalhe importante do negócio aí, enfim. Acho que é isso, o Santos passa esse recado e eu espero que o Santos esteja também, que desenrole também a situação do Kaique, né, que é outro jogador que é muito importante para o Santos 19, já tem um bom tempo ainda de contrato, se não me engano, acho que mais 2 anos, né? Mas acho que está no timing aí legal para já fazer essa renovação também.
O Kaique eu acho que tem 17 ainda, ou tá para fazer 18, um negócio assim. Ele vai fazer 18. Vai fazer 18, ele tem 17 ainda. E aí, Leandro, o que você achou da coletiva do Edu Dracena? Eu acho que, como você disse, foi uma entrevista bem calma, né? Quando as coisas estão funcionando, é mais tranquilo, né? Esse tipo de coletiva. Eu acho que ficaram claras duas coisas aí. Uma na questão do Pablo, né? Porque foi amplamente divulgado aí que o Pablo não queria vir e tudo. O Edu Dracena praticamente deixou isso claro, né? Que o jogador não quis vir para o Santos, então ele também não quis insistir. O cara não quis vir, o Santos também não fez muita questão também de insistir nessa negociação e fez certo, né? E na questão acho que muito importante essa questão do processo da base, né? Que o Santos claramente não tinha uma metodologia de aproveitamento desses jogadores no elenco principal, e até por isso vinha perdendo esses jogadores de graça, quase de graça, né? Que nem o Caio Jorge, Yuri Alberto, o próprio Robson Bambu, que agora está voltando para o Brasil para jogar no Corinthians. O Santos perdeu de graça também para o Atlético Paranaense. Gustavo Henrique, o Santos perdeu de graça também. Então, são jogadores... O próprio Lucas Veríssimo, né? Teve toda a questão. Então, acho que ficou claro que o Santos não tinha uma metodologia aí de renovação, de aproveitamento desses jogadores no elenco principal, e isso vinha atrapalhando o desenvolvimento do time como um todo, né? Da estrutura do clube. E isso é muito importante. O Edu Dracena veio do Palmeiras, né? Que é um clube que tem esses processos muito bem claros e vem funcionando. Só ver o elenco aí principal do Palmeiras, que você tem vários jogadores da base aí, Danilo, Gabriel Menino, você tem o próprio Wesley, você tem jogadores aí, o Gabriel Veron tá aí ainda no profissional, você vê que são jogadores de muito potencial, que o Palmeiras está aproveitando aí há 2, 3 anos, é lógico que eles têm uma questão financeira melhor, conseguem manter mais esses jogadores, mas também eles conseguem manter porque eles tiveram essa metodologia aí de renovação, de subir o jogador já com contrato, e parece que o Edu Dracena está trazendo esse tipo de metodologia que é muito importante para o Santos. E também essa questão do departamento médico, né? A gente espera que agora em 2022 não vire a caverna do dragão, né? Como ficou conhecido ali, o departamento médico do Santos, que entrava lá e o cara não saía nunca mais. Dizia que era uma lesão de 1 mês e o cara voltava 6 meses depois. Então a gente espera também que isso é um reforço também, né? O departamento médico sem jogador lá é um reforço. Pois é, e muita gente pegou no pé do Marinho, e o que fizeram na perna do Marinho foi barbeiragem, né? Teve um erro, e tanto é que o médico, pouco tempo depois, ganhou férias, e depois as férias foram definitivas, né? Então faz bem o Santos em reformular. Eu tenho ainda um tema para a gente fechar o programa, mas deixa eu só prestigiar mais mensagens que chegaram aqui. O José Luiz dos Santos: boa tarde, Alex e convidados. Aqui é o Zé Luiz, santista de Parelheiros. Que alegria com a vitória do Peixe ontem. O Fábio Lima: boa tarde, Alex e Boc News, feliz 2022. José Milton dos Santos Nunes: tem alguns sujeitos na torcida do Santos que não têm noção nenhuma de futebol. Como pode os caras comparar Patati? É outro jogador com o Ganso e Neymar. Meu Deus, perdoa porque eles não sabem o que dizem. O torcedor às vezes se empolga, né? O Zé precisa ir devagarinho. O Reinaldo Vieira: bom dia, Alex. Um dos favoritos na Copinha caiu para o Santos. O rival verde está metendo 3-0 no Internacional. Para mim, esse é o adversário a ser batido caso o Peixe chegue na final da competição. O Palmeiras se classificando, pelo jeito vai classificar, vai pegar pega São Paulo ou Vasco, né? Na próxima etapa. Então, se o Palmeiras ele chega realmente como favorito, mas, né, tá 2-0, então deve ter tido algum gol anulado lá. Então tá 2-0. Mas assim, o Santos no Campeonato Paulista Sub-20 vendeu a derrota cara, né? Vendeu caro a derrota, então pode ter chance sim de, num jogo só, numa final, conseguir um bom resultado. O Ricardo Souza: Alex, fiquei impressionado com o pessoal. Cara, assim, vocês às vezes colocam numa sinuca de bico, eu não comento o trabalho dos colegas, uma questão de ética. Às vezes eu começo a ler, tem que parar no meio aqui.
por questão ética, eu não comento o trabalho dos colegas, tá bom? O Thiago JS, bom dia, Alex e amigos, dando uma passada na hora do almoço para conferir as boas do Peixão. Agora falta os laterais, mas aparentemente teremos um ano mais tranquilo. Dracena, melhor contratação do Rueda. O Edson Barbosa, bom dia, Alex, continuamos sendo zebra na copinha, para cima dele, Santos sempre Santos. Tem gente que acha que é bom, né, continuar sendo zebra, continua assim que dá resultado. Enfim. O Daniel Galdino, bom dia a todos, legal o Marcos Leonardo ter uma multa de 60 milhões de euros, mas do que adianta tão alta se o Santos abrir negociações com alguém e chegar com menos de metade disso? Pois é, mas você sabe, rapaz, que isso é uma questão natural. Você coloca a multa para ninguém chegar e depositar a multa de qualquer forma e você perder o jogador, né, por uma mixaria. Mas vai ter negociação, pode ter negociação. Se alguém chegar num patamar que o Santos acha interessante, em nenhum caso do futebol brasileiro alguém vem e deposita o dinheiro da multa. É muito raro isso acontecer. Eu acho que nunca aconteceu. O Silas Andrade está elogiando o Jair aqui também. O JJ John. Bom dia, um abraço aqui de New Jersey, nos Estados Unidos. O Santos tem um time bem mais competitivo esse ano. Sempre com vocês. Obrigado, JJ. O seu Cino Alves. Bom dia, Alex, seus participantes da live. Grande abraço para vocês e bom retorno. Alex, estou confiante para a campanha de 22. O Cadu Santos. Alex, nas semifinais do Paulista Sub-20, o Palmeiras não tinha 7 jogadores titulares desse time que está na Copinha, pois jogaram as 3 rodadas finais do Brasileirão, quando os jogadores anteciparam férias. É bem lembrado, então é um Palmeiras mais forte do que aquele. Que mais aqui? Deixa eu ver. O Itamar Santos, bom dia, Alex, rapaziada. Fluminense atravessa o Santos e fecha mais um contratado eliminado da Copinha 22. Mauro Vergueiro está aqui com a gente também. O Maurício Elge, corretíssimo, nada de ficar falando em promoção de atletas. O Carlos Rodrigues está mandando parabéns aqui para o Vanderlei pela pergunta, vou encaminhar. O Walter Figueiredo, boa tarde, pergunta ao Edu Dracena se ele vê alguns jogadores da base dos outros times. Do Novo Horizontino, muito bom o 10. Eu não estava inscrito na coletiva, não podia fazer pergunta, o Walter, a bem da verdade. O Francisco Ribeiro, bom dia, Alex, o Santos na Copinha vai fazer a final com o Palmeiras. Ele é lá de Santo André. A Carmen Ruiz, sou fã do Dracena, ele tem moral para falar sobre fazer história no clube. Quer jogar no profissional? Assina antes. Está aqui, portanto, as mensagens do pessoal. O Thiago está pedindo para vocês deixarem like aí para a gente também no programa. Ô Felipe, temos Ricardo Goulart, segundo consta aí pelas palavras do Dracena, Marinho, Marcos Leonardo. Eu fiz uma thumbnail assim para atiçar a galera na minha live de sábado, super ataque do Santos. Com o super ataque, abdicamos de 3 zagueiros ou precisamos ir com calma também nesse time principal, hein, Felipe? Olha, eu acredito que essa questão dos 3 zagueiros vai depender mesmo de quem o Santos vai trazer, ou do desempenho até mesmo do próprio Daniel Guedes, ou desses meninos que devem subir, né, o Sandro e o Lucas Pires, porque sem ter laterais um pouco mais defensivos, que o Carille gosta mais disso para fazer aquela primeira linha de 4, acho que ele vai manter os 3 zagueiros mesmo. Né? Aí a questão é se vai ser um 3-5-2 ou um 3-4-3, né? Como que ele vai montar esse meio, esse ataque. Eu estou bem empolgado em relação ao Goulart, acho que foi uma contratação fantástica, né, do Santos, assim, muito boa mesmo. E com o salário dentro do que o Santos pode pagar, acho que o Santos vai conseguir pagar assim, o salário dele em dia, né? Tem os gatilhos com marketing, mas aí são variáveis, né? Não é algo que o Santos tem aquela obrigação ali mensal de pagar. Então eu estou empolgado, acho que ele vai ser aquele meia mesmo, pisando bastante na área, até se revezando um pouco ali com o Marcos Leonardo, né? Para quem observa, tem alguns jogos até disponíveis, jogos inteiros nele no Gansu, né? O último time na China aí, disponíveis no YouTube, e dá para perceber que ele tem uma mobilidade grande, ele faz, né, tabelas pela direita, pela esquerda, entra muito na área, é muito bom no cabeceio, chuta bem, chuta com as 2 pernas, então acho que vai ser um jogador muito interessante ali, que o ataque vai meio que orbitar ali no entorno do Goulart.
Eu acredito que ele vai manter o Braga na ala esquerda, e aí fica essa questão, né? Se vai ser um 3-5-2 ou 3-4-3, mas acho que, a princípio, né, até por não ter chegado também esse volante mais de contenção, e pelo que a gente percebe, ele não confia muito no Balieiro nessa posição, né? Eu acho que ele vai manter os 3 zagueiros, sim. Muito bem. E aí, o Leandro, tá empolgado com o Ricardo Goulart ali mais atrás, né? Tem muita gente que fala, não, ele tinha que ser atacante no time e tal. Eu acho que quando você tem Marinho e Marcos Leonardo, você tem que pensar ali naquele triângulo, né? O nosso 3-5-2 talvez fique muito parecido com o 3-5-2, guardadas as devidas proporções, é sempre bom que se diga, ao 3-5-2 do Brasil na Copa de 2002, né? Você tinha toda uma estrutura defensiva para Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo jogarem livres. Acho que o Santos tem que pensar nisso. Marcos Leonardo, Goulart e Marinho terem possibilidade de jogar. O mais ofensivo seria a entrada do Ângelo, mas se mantiver a estrutura do ano passado, 3 zagueiros, o Sandro e o Braga na esquerda, o Madison na direita, e deixar os 3 jogarem para fazer gol, né, Leandro? Sim, sim. O ataque do Santos, eu acho que tá bem tranquilo aí em opções. Você tem o Marinho, você tem o Ricardo Goulart que chegou agora, o Marcos Leonardo, o próprio Batistão aí que tá para voltar, que a gente espera que ele consiga esse ano mostrar o futebol que ele já mostrou na própria Espanha, que ninguém fica na Espanha aí quase 10 anos aí sem saber jogar futebol. Ele sabe jogar futebol, vai ser um jogador muito importante. Então, o próprio Ângelo. Então, você tem jogadores aí que você pode fazer um trio de ataque, uma dupla de ataque muito forte. Vai depender mesmo se o Carille vai conseguir montar esses 4 zagueiros, essa linha de 4 ou os 3. Tendo 3 atrás, vai ter que jogar só com 2 lá na frente, né? Provavelmente aí começaria com Marcos Leonardo e Marinho, com o Ricardo Goulart vindo de trás. Mas, quem sabe aí o Carille não encontra aí uma formação aí com 4 ali, uma linha de 4 atrás, e aí você consegue colocar mais um atacante. E aí pode ser o Ângelo, pode ser o próprio Batistão, pode ser outro jogador. Então vai depender muito aí do que o Carille vai conseguir ver no Paulista, né? Acho que, como o Felipe falou até mais cedo, o Santos eu acho que vai dar uma segurada aí nas contratações para ver o que vai rolar aí no Campeonato Paulista, ver se surge algum jogador aí de oportunidade de mercado e aproveitar esses jogadores da base, né? E ver se vai realmente precisar fazer um investimento maior ou não, se quem está aí já vai suprir essa necessidade. Muito bem. Olha, até para 2-1 o Inter diminuiu lá na Copinha. Bom, vamos acompanhando. Até para... A gente já está estourado aqui com o programa. Tem um tweet do pessoal do De Olho no Peixe, do Felipe Camargo. Até foi uma pergunta feita aí no chat e a gente disse que ia monitorar lá a coletiva, que deve estar acabando. O Guilherme Lippe disse o seguinte, que o clube está monitorando não apenas o próprio time na Copinha, mas também demais clubes. Estamos antenados e monitorando os possíveis talentos. Estando no nosso perfil, podemos captar jogadores da Copinha sim. Aliás, eu acho que isso é uma coisa meio óbvia, né? Que os outros times aí foram observados, porque tudo passou na televisão ou na internet. Então tinha Sport TV, tinha Eleven, tinha YouTube, é só salvar os jogos e assistir depois, né? Em alguns, claro, imagino que o Santos tenha mandado um representante para olhar. Então, assim, tem muita gente que pode o Santos trazer para um período de teste e tal, e o jogador ficar aí para observações futuras. Meus caros, precisamos fechar o programa desta segunda-feira, o 1º de 2022. Felipe, obrigado pela participação, um abraço. Daqui a um ano você volta no programa, que só daqui a um ano vai ter férias de novo, ou não, se você tiver uma folga, um período qualquer de tranquilidade, uma emendada, um casamento para você ir à tarde, aí você entra de manhã aqui no programa. Volte outras vezes aqui o Felipe Hipólito, que é um dos homens fortes lá do podcast do Peixão. Valeu, Felipe, pela participação, um abraço, até uma próxima, tá certo? Obrigado, foi uma honra participar, obrigado aí pro Leandro, para toda a equipe do programa aí. Valeu, Alex, mesmo pelo convite, foi muito bom participar e debater, falar do Santos sempre é bom, né? A gente fica falando aqui, nem vê a hora passar, sempre é muito bom falar do nosso peixe. Mandar um abraço lá pro Matheus e pro Longo também do podcast do Peixão, né? O Longo, que inclusive é sósia do Dracena, né? Lembra muito do Dracena. E é isso aí, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus aí e espero que seja uma temporada tranquila e com muitas alegrias pro Santos aí. Muito bem, é o nosso Draceninha, né? O Luiz Felipe Longo. Tá certo? É o Draceninha. Dracena mais novo. É isso aí.
Leandro, um abraço, hein? Valeu, estamos de volta. Segunda-feira que vem você retorna aqui ao programa. Aliás, se tudo der certo, segunda-feira que vem já vai ser, se o Santos estiver na final, faremos aquele pré-jogo, né, da decisão da Copinha. Tomara que sim. E claro que com novidades, porque o Campeonato Paulista, o começo dele foi antecipado, vai ser domingo. O Palmeiras joga já no domingo, porque tem lá o Mundial de Clubes. Os outros times estreiam no meio da semana, então semana que vem a gente vai estar com decisão de Copinha e o Paulistão fervendo. Valeu, Leandro, um abraço, até semana que vem, tá certo? Um abraço, Alex, ao Felipe e a todo mundo aí que assistiu com a gente. Semana que vem a gente está de volta aí. Esperamos que com o Santos aí na final da Copinha e já falando aí do início do Campeonato Paulista do Santos. Muito bem, meus caros. Agradeço ao Leandro Maia, também ao Felipe Hipólito pela presença aqui no programa. Então vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição, a você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. A gente volta na quarta-feira, a partir das 11h30 da manhã, com o retorno aqui também do Tony Vasconcelos, do Vitor de Andrade, curioso do futebol, falando sobre o jogo da noite desta terça-feira, Santos e Mirassol, 9h30 lá em Araraquara, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio